Bom, o seu joelho, além da auriculoterapia, vai ter que ter um procedimento local, né? Porque a auriculoterapia, ela age no sistema nervoso central, como a gente já sabe, e, e o sistema nervoso central não vai fazer a estrutura se movimentar. Então, se tem algum problema no menisco, no ligamento ou na estrutura, tem que fazer um procedimento no local. Bem, mas com certeza você já está usando a bandagem. A eletroacupuntura é ótima porque ela potencializa o resultado. Então, dá mais alívio no menor tempo. Bem, bom, então agora eu vou começar. Então, o que eu quero falar nessa aula, gente? Quero falar o seguinte. Então, por que a auriculoterapia funciona bem no caso de obesidade? Entender um pouco do funcionamento do sistema nervoso, para ficar bem claro que não é só uma crença, não é só uma energia quântica que acontece na auriculoterapia. Ela é bem concreta e cientificamente comprovado. E o que as pesquisas da obesidade afirmam, o que é realmente a obesidade, e nós vamos fazer a nossa própria receita. Então, tá. Por que a auriculoterapia funciona? Porque ela acontece numa ação do sistema nervoso central. Bem, então, continuando. Sistema nervoso central, que é onde a auriculoterapia age. A auriculoterapia é um microsistema, como outros microsistemas que vocês já sabem também, que tem na face, tem no olho, tem na língua, que nós fizemos acupuntura na língua, também é um microsistema, todo, no abdômen, nas mãos, nos pés, são todos microsistemas que agem direto no sistema nervoso central. Tá. O sistema nervoso central tá dentro da cabeça, da caixa craniana, o encéfalo, e dentro da coluna vertebral, que é a medula espinhal. Então, o sistema nervoso central é muito, muito bem protegido. E o sistema nervoso periférico é tudo que parte do sistema nervoso central. Muito bem. Como que age o sistema nervoso central? Ele tem o caminho de entrada, que é o aferente, que é a parte sensitiva, que é por onde a gente percebe. E tem a parte eferente, que é o reflexo, que é o muscular, é o sistema motor, que é a resposta, que é a saída. Então, a gente faz uma intervenção no periférico, um estímulo que tem um caminho aferente para o sistema nervoso central, que está dentro da caixa craniana, e imediatamente, porque é centésimos de segundo, ele já inicia a resposta para o sistema nervoso periférico novamente, que é o caminho eferente, motor. Então, isso não é energético simplesmente, é uma resposta do sistema nervoso. É assim que age a auriculoterapia. E, por isso, funciona tão bem na obesidade. Até melhor do que em casos de lesão física. Funciona até melhor em questões de doenças crônicas, obesidade, vícios, do que exatamente em lesões, por quê?
o sistema nervoso não vai fazer com que a estrutura vá para o lugar. Então, a gente tem que fazer a auriculoterapia como uma técnica agregada e ainda usar um sistema, uma técnica onde tenha uma atuação no local. Então, tá. Muito bem. Agora, nós falamos um pouco do sistema nervoso. Vocês entenderam por que a auriculoterapia funciona tão bem no caso de obesidade? E nós vamos, eu vou fazer uma leitura agora sobre pesquisas de obesidade, uma leitura rápida, e nós vamos fazer a nossa própria receita, entendendo por que a gente vai utilizar os pontos. Bom, é no sistema nervoso que está o comando do centro da emoção, das funções orgânicas, e ele recebe e reage dos estímulos do ambiente. Então, seja um toque, seja... Quais são os estímulos que a gente recebe? São as nossas sensações. O VACOG, lembra? Então, eu vou colocar aqui. Então, é visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Sendo assim, quando a gente faz um estímulo na orelha, a gente faz um estímulo sinestésico no sistema nervoso central. Quando a gente faz com a questão de olfativo, tudo isso age no sistema nervoso central. Quando a gente não simplesmente coloca uma imagem, mas a gente descreve uma imagem, a gente trabalha direto no sistema nervoso central com estímulo visual. Enquanto a gente está conversando com o paciente, a gente faz estímulos auditivos. E não simplesmente o comer, mas quando a gente está falando de sensações gustativas para o paciente, a gente mexe com esse tipo de estímulo gustativo. Então, nós, desse curso, podemos agir de uma forma muito mais intensa, além do sinestésico, que é a auriculoterapia, no nosso paciente. A gente sabe como usar mais recursos. Os auriculoterapeutas comuns agem só no sinestésico, só na auriculoterapia, mas nós utilizamos muito mais recursos, além de usar mais recursos sinestésicos, que a gente conhece muito mais técnicas, e a gente sabe que a gente pode usar agulha, semente, esferas, mubundashi, ou moxa em bastão, só apertar com o palpador, e a gente sabe que todos esses estímulos vão para o sistema nervoso central. É um caminho de entrada para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, imediatamente,
em milésimos de segundo, vai começar a responder. Então, por isso que a auriculoterapia é tão rápida, mas não só a auriculoterapia. Aquilo que a gente começa a falar, os estímulos de uma imagem que a gente passa, as palavras que a gente fala, o cheiro que tem no ambiente e as sensações gustativas que a gente começa a passar para o paciente. Então, tudo isso age de forma muito, muito rápida. Então, agora eu quero começar a falar para vocês sobre essas pesquisas, para a gente começar a ter ideias melhores para fazer a nossa receita. Então, essa pesquisa é assim: por que que algumas pessoas se tornam obesas e outras não? Então, é o seguinte: uma equipe de pesquisadores, para variar, nos Estados Unidos, né? Estudo com exames de imagem para investigar respostas neurais a alimentos entre adolescentes com excesso de peso em comparação a adolescentes magros. A equipe observou que estímulos alimentares ativam a região do cérebro associada à recompensa e emoção em todos os grupos, tanto nos magros, tanto nos obesos. Existe uma resposta no cérebro em relação à emoção de recompensa. Então, no entanto, nos adolescentes com risco crescente de obesidade, tiveram progressivamente menos atividade neural em circuitos do cérebro que apoiam a autorregulação e a atenção. Então, o que acontece? Que nas pessoas, nos adolescentes que são obesos, eles não tiveram tanta resposta cerebral, neural, no sistema nervoso central, na região do cérebro que apoia a autorregulação e a atenção. E qual é a novidade? É que o risco de obesidade vai além da ausência ou presença de impulso para comer alimentos de alto valor calórico. Não é simplesmente isso. Mas também, talvez, e mais importante, pela capacidade de controlar esses impulsos. Na verdade, os adolescentes obesos, nos exames cerebrais, mostraram que eles estão diminuindo essa capacidade de controlar os impulsos. Então, nós queríamos usar as imagens cerebrais para investigar uma questão chave na ciência da obesidade. Por quê? Algumas pessoas se tornam obesas enquanto outras não. Então, uma psiquiatra infantil, de adolescentes também, ela comprovou como a primeira vez, através dessas imagens cerebrais, a estudo desse trabalho. Então, foram 36 adolescentes com idades entre 14 e 19 anos. Esses adolescentes tinham 10 que tinham obesidade e 16 com peso normal, mas considerados com alto risco para obesidade. Por quê? Porque tinham mães com excesso de peso e 10 deles só eram magros com baixo risco de obesidade. Os adolescentes foram submetidos à varredura cerebral, enquanto eles simplesmente visualizavam as palavras que descreviam alimentos ricos em gordura. Então, veja só como essa pesquisa está usando esse estímulo e como que a gente, durante nosso tratamento, a gente também pode usar esse estímulo simplesmente mostrando palavras escritas ou falando. Então, eles simplesmente descreviam os alimentos ricos em gordura, alimentos com baixo teor de gordura também descreviam esses alimentos, e itens que também não eram alimentares. O apetite foi avaliado nessas imagens cerebrais desses adolescentes, e foram marcando a resposta a cada tipo de estímulo. Após a atividade, todos os
participantes foram levados para um buffet concreto, que incluía alimentos com baixa caloria, para relacionar com a resposta dos testes dos participantes ao comportamento do mundo real. Tá, os investigadores observaram que depois de ver as palavras relacionadas com alimentos, os circuitos cerebrais que apoiam a recompensa e emoção foram estimulados em todos os participantes. Em adolescentes que eram obesos ou que estavam magros, mas com alto risco familiar de obesidade, observaram menos ativação nesses circuitos de atenção e autorregulação. Então, essa pesquisa vai nos dar a dica para a gente começar a colocar a nossa receita especial com uma perspectiva diferente dos outros terapeutas que trabalham com auriculoterapia. A gente está falando aqui que foi comprovado que essas pessoas têm um problema na regulação do sistema de atenção e de autorregulação. E, além disso, a relevância do mundo real refletiu as descobertas dos exames. A ingestão de alimentos no buffet foi maior nos participantes com excesso de peso, nos obesos, e seguindo dos adolescentes com inclinação, alto risco de obesidade, e menor no grupo de peso normal ou baixo. Então, o que acontece? Eles estão consumindo mais alimentos porque eles estão com um problema no sistema nervoso central, na autorregulação e no controle de atenção na hora de comer. Então, a gente tem que trabalhar fortemente esse ponto. Nós já vamos falar sobre esse ponto. Eu quero ler mais uma pesquisa para vocês. Só um momentinho. E vocês verificaram que essa pesquisa está usando de estímulos visuais, que a gente também vai poder usar durante o nosso tratamento. Mas o nosso principal estímulo vai ser o sinestésico, através do microsistema, o pavilhão auricular. Então, agora nós vamos falar sobre esse centro de recompensa do cérebro e a relação com a obesidade. Então, não é de hoje que os neurocientistas procuram conexões entre a obesidade e o sistema de recompensa do cérebro, que ficam a cargo dos receptores de dopamina. Tudo isso é produzido no cérebro, no sistema nervoso central, que é onde a auriculoterapia age. Acionados quando comemos alimentos especialmente saborosos. Muitos estudos sugerem que pessoas com obesidade têm receptores de dopamina reduzidos. Olha que interessante. A dopamina está reduzida. A gente tem que fazer o controle da dopamina na nossa receita da auriculoterapia. Nós vamos falar sobre isso. Novas pesquisas em obesidade mostram que jovens adultos com obesidade são menos motivados a trabalhar para grandes recompensas. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar para emagrecer muito, isso é uma grande recompensa. Então, essas pessoas estão com dificuldade para continuar nesse tipo de tratamento, porque esse sistema de recompensa que produz a dopamina, ela está reduzida, então ela não tem essa força de vontade. Quando as recompensas são incertas, porque o emagrecimento não é uma certeza absoluta, a motivação diminui ainda mais, então eles produzem ainda menos dopamina. A produção cerebral de dopamina. E essa queda na motivação poderia desempenhar um papel nos esforços para superar a obesidade. Se eles produzissem bastante dopamina, eles teriam mais força de vontade para isso. Então, nós vamos trabalhar esse ponto. Por isso que a nossa receita vai ser muito, muito forte.
uma vez que essas pessoas teriam mais tendência de abandonar o tratamento, uma vez que elas não produzem essa dopamina para ter a força de vontade. Esse estudo, agora que eu estou falando, foi de 42 jovens com excesso de peso. Examinou o quanto as pessoas seguiram um programa de perda de peso em 3 meses. Era um programa de jejum intermitente. Então, comia e parava de comer. Isso requer mais esforço do que a maioria dos programas. As pessoas jejuavam 2 dias semanalmente, seguiam orientação nutricional personalizada e participavam da atividade física prescrita. Bom, um tipo de programa de emagrecimento bem comum, que gera um sofrimento danado nas pessoas, né? Que é diferente na nossa auriculoterapia, que não vai gerar esse tipo de sofrimento. Tá, daí nesses 42 pesquisados, 42 pessoas pesquisadas, 17 delas abandonaram o estudo em 12 semanas. O estudo era de 3 meses. E o que previu o abandono foi a medida padronizada tomada na frente. Menos motivação para trabalhar duro por recompensas incertas foi o motivo desse abandono. Esse estudo é apenas um pedaço desse enigma muito maior, mas os resultados fornecem boas pistas para o tratamento da obesidade. Primeiro, esses resultados apontam para uma maneira de identificar as pessoas que provavelmente não podem sair do tratamento, mas também sugerem uma oportunidade. A estratégia para melhorar a habilidade de decisão baseada nos esforços podem ser uma ajuda real para manter as pessoas no caminho. Então, a gente trabalhando esse ponto que melhora o poder de decisão, que autorregula a produção de dopamina no cérebro, a gente vai conseguir com que essas pessoas consigam levar o tratamento, qualquer tratamento, por conta de elas terem essa persistência, essa decisão, a força de vontade. Então, a persistência é fundamental para melhor resultado de qualquer tratamento. E a obesidade é uma doença crônica, e a auriculoterapia age muito bem em doenças crônicas. Não temos boas ferramentas para gerenciá-la. Aqui, nesses pesquisadores lá dos Estados Unidos, não tem boas ferramentas, imagine só. E nós temos o ponto que a gente pode trabalhar em um melhor suporte para as pessoas que desejam gerenciar o seu peso e vai ter melhor resultado. Então, essas pesquisas que eu li faz com que a gente tenha uma perspectiva diferente em relação à obesidade. Não é simplesmente gordo porque come muito. E, na verdade, a obesidade não é simplesmente o excesso de peso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive o excesso de peso. Eu sempre tô com o peso acima daquelas contas que a medicina faz. Mas a obesidade significa, em si, o excesso de gordura, não é o excesso de peso. Agora, então, a palavra obesidade, ela vem do latim. Significa, eu vou escrever aqui para vocês. Então, obesidade, ela vem da palavra do latim. A palavra é obesitas e atis. Isso significa gordura excessiva, grossura do tronco da árvore. Esse
que é o sentido dessa palavra obesidade. Bem, na medicina convencional, existe um medicamento comum que é usado. Entre a série de medicamentos que é usado, existe um elemento que é sempre colocado, que chama cloridrato de sibutramina monohidratado. Qual é a coisa ruim? Que mexe de uma forma negativa no sistema nervoso, deixa as pessoas sem sono, irritadas, e de efeito colateral, elas têm menos apetite, só que elas não têm um emocional saudável. E a gente, pelas nossas pesquisas, já viu que a coisa mais importante para que a pessoa consiga emagrecer é que ela tenha um emocional equilibrado e saudável. E outra coisa do medicamento da medicina ocidental é que, com o tempo, o corpo passa a não responder mais ao medicamento. Então, mesmo que você tome ou aumente a dose, o corpo vai ficando bobo, não consegue mais responder. Muito bem. Agora, nós vamos partir para a nossa receita especial com essa perspectiva. Vamos fazer aqui a nossa orelhinha. Veja se isso não é uma maneira muito diferente sobre ter uma aula de auriculoterapia sobre obesidade, não é? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, gente, com essa visão além do alcance que só essa turma tem. Vamos lá. Primeira coisa, lembra? O sistema de atenção e de persistência que não tinham as pessoas, que não tem as pessoas obesas. O ponto que a gente vai trabalhar é no ápice da orelha. Esse é um ponto que acorda muito. Por isso que quando a gente, lembra, antigamente puxava a criança pela orelha. Isso deixa a criança mais acordada, mais atenta, mais esperta. Era uma fórmula de fazer que as pessoas usavam de maneira inconsciente, que puxava, deixava a criança mais atenta à bronca, aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está chamando a atenção. Então, esse é um ponto essencial da obesidade. A nossa receita é diferente de qualquer protocolo que as pessoas encontrem nos livros prontas, né? E da perspectiva que as pessoas têm sobre a obesidade. Bom, esse é o nosso primeiro ponto. O sistema nervoso central precisa de uma autorregulação. Deixa eu falar uma coisa. O nosso cérebro... Desculpa, gente, peraí que eu não tô conseguindo mostrar direitinho onde que tá aqui o cérebro. Bom, mas é no antitrago. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um estímulo, vou colocar de outra cor para vocês irem acompanhando o ponto que a gente está trabalhando e memorizar. Com certeza vocês não vão esquecer dessa nossa receitinha. E vocês vão conseguir fazer outros pontos que vocês intuírem. Então, se colocar aqui bem na ponta do antitrago, a gente vai fazer essa autorregulação do sistema nervoso central. Então, esse é o nosso segundo ponto. O que mais? A gente precisa trabalhar com a dopamina, que é o sistema de recompensa do cérebro.
onde que a gente pode trabalhar bem os hormônios. Aqui, só um pouquinho, deixa eu fazer de volta o nosso inciso, a nossa incisura intertrágica. Entre o trago e o antitrago, tem a incisura intertrágica. E no solo da incisura intertrágica, nós temos o ponto endócrino. O que é glândulas endócrinas? São as glândulas que produzem os hormônios. Não só a dopamina, mas vários outros. Então, esse é o nosso terceiro ponto, tá em vermelho. Quando a gente ativa esse ponto vermelho, a gente vai estar estimulando o endócrino que está no solo da incisura intertrágica, entre o trago e o antitrago. Então, entre o trago e o antitrago, que a gente encontra a nossa incisura intertrágica. E bem no solo é que está o nosso ponto especial, que vai regular a dopamina e outros hormônios do corpo, que vai ajudar a pessoa a ficar persistente, ter força de vontade e regular esse sistema de recompensa cerebral. Muito bem. A pessoa precisa fazer um esforço. Então, qual que é o nosso próximo ponto? Que eu vou colocar em alaranjado. Que é o esforço, o peso, a gordura. O que vocês acham? É o baço pâncreas. A gente tem que lidar com a persistência da pessoa. A persistência tem a ver com a gente regular esses pensamentos repetitivos. O que é pensamentos repetitivos? É o estômago, gente. Estômago é o que faz a gente ter pensamentos repetitivos, que a gente começa a ter neuroses. Eu vou colocar na cor cinza, que é o nosso estômago, que está em cinza. A gente tem que trabalhar com a mente do paciente. Porque nós vamos... O que cuida da mente? É o coração. E o coração está aqui, na concha cava. Bem na frente do buraco do ouvido. Eu vou colocar o coração em vermelho. Coração, que vai cuidar da mente da pessoa. Tá? É um sistema, uma doença crônica. Então, isso também tem a ver com o baço. Então, a gente pode colocar semente dupla no baço. Olha que legal, gente. A gente precisa lidar com uma coisa que fique a longo prazo. Então, ela precisa de energia essencial. Então, eu vou colocar o que cuida da energia essencial. Vou colocar em preto, gente. É o rim. A pessoa... tem uma coisa muito importante de um outro estudo. As pessoas que dormem mal, ficam cansadas, estressadas, elas têm mais situações de obesidade, dessa descontrole do sistema de recompensa, se sentem frustradas. Então, dormir é muito importante. Então, a gente precisa dormir nos pensamentos, tem que ir
No corpo, então eu vou colocar aqui em verde. Para fazer em verde, não, vou colocar em rosa, gente, uma cor diferente aqui. Para sentir a mente descansada, quem cuida da mente é o coração. Então, a gente coloca uma semente dupla aqui no coração. E também, para o corpo sentir descansado, tem que trabalhar o fígado. Então, a gente coloca no fígado. Então, veja, a gente está fazendo uma receita que é semelhante a uma receita pela visão dos auriculoterapeutas comuns, que trabalham o sistema digestivo, só que a gente está numa visão muito mais ampla e mais assertiva, e entendendo por quê? Porque a gente está querendo agir direto no sistema nervoso central e de que ele responda de forma mais rápida. Então, por isso que a gente está trabalhando esses pontos. As pessoas de baixa renda, por não ter esse sistema de recompensa, frustrações, começam a produzir baixa dopamina, persistência. Então, foi comprovado que também essa questão financeira está incluída. As pessoas começam a ganhar menos, começam a engordar mais. Não é uma regra, porque lógico que existem inúmeros milionários que são gordos, mas também é um fator. Então, nós vamos trabalhar para essas questões específicas, pessoas que estão com problemas financeiros e que isso também está acarretando um problema de obesidade, a gente vai trabalhar esse ponto. Aí eu quero explicar para vocês o que o sistema nervoso entende como dinheiro, seja ele o excesso ou a falta. Para o inconsciente, para o nosso sistema nervoso autônomo, dinheiro é líquidos. Líquidos, por isso a gente chama qual é a renda líquida, os líquidos. E quem é que cuida dos líquidos na medicina oriental? O rim. Então, a gente vai colocar uma semente dupla, viu, Ericleto? Lembrando que você pediu para a gente comentar sobre esse tratamento da semente dupla. Então, a gente vai colocar a semente dupla aqui no rim. A gente pode colocar até uma semente tripla. Então, isso é uma questão de que a gente está sabendo realmente por que a gente está trabalhando sementes duplas. Não simplesmente colocar por colocar, vou colocar porque vai agir 2 vezes mais. Não, eu quero saber por que eu quero agir 2 vezes mais naquele ponto. Então, esse é um bom fundamento para a gente usar a semente dupla. Então, o rim foi colocado por conta de dinheiro, que são líquidos. Também foi detectado em estudos que pessoas que ficam expostas à violência ficam também buscando esse sistema de recompensa e que também elas começam a dormir mal por conta de estar expostas à violência, e que elas se sentem cansadas, e que mais? Começam a produzir uma necessidade maior, uma compulsão por um sistema de recompensa. Então, a gente vai colocar a semente dupla também no endócrino, e ainda que a nossa receita seja semelhante às convencionais, ela é muito, muito diferente. Então, mais uma semente ali no endócrino, na incisura intertrágica, gente. Eu vou até colocar outra cor para entender que está colocando semente dupla, porque está confundindo aqui, né? Tem uma vermelha e uma amarela ali na incisura intertrágica. Bom, não importa, não precisa fazer tão certo, porque vocês estão entendendo muito bem.
E essas pessoas, por conta de todas essas consequências, se sentem cansadas. Então, a gente vai colocar mais uma semente. Qual é o órgão que cuida do cansaço? O baço. Então, a gente vai colocar mais uma semente no baço. E a coisa importante, essas pessoas se sentem estressadas, não porque são gordas, mas porque elas não conseguem emagrecer. Então, a gente vai trabalhar, vou colocar em roxinho, o Shenmen. E é isso, gente! Acabamos nossa receita. E aí, outra coisa que a gente tem que pensar é que se a pessoa tem algum tipo de dor, o corpo é inteligente, ele trabalha pela sobrevivência. Então, o corpo vai estar trabalhando mais em função da dor do que do emagrecimento, porque o corpo não está nem aí se a gente está bonito ou se a gente está feio. O corpo quer saber se a gente está vivo. Então, vocês fiquem atentos, quando a pessoa for se tratar para obesidade, também pergunta se ela tem algum tipo de dor, né, em alguma parte do corpo e trabalha aquele ponto específico. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor na mão, então eu vou colocar aqui, deixa eu pensar. Eu vou fazer X para vocês poderem. Vamos dizer que a pessoa tem uma dor na mão, então vocês trabalham essa nossa receita especial para obesidade e mais mais esse ponto de mão aí que eu coloquei. Vamos dizer que a pessoa tem uma dor no, sei lá, na lombar. Então, vocês vão lá e trata a lombar. Coloca na lombar. Que a pessoa tem uma dor na coxa. Então, vocês colocam a nossa receita e mais o ponto de coxa. Bom, aí vocês, quanto à localização de pontos, isso a gente não precisa estudar, porque vocês podem buscar referências no próprio. Todos os mapas funcionam. Eu já usei vários pontos de mapas diferentes e todos tiveram bom resultado. O que importa é o conjunto que a gente faz e por que a gente está usando aqueles pontos. Se vocês estão com muita dúvida, vocês vão com um palpadorzinho na orelha e procuram o ponto que é mais sensível. Por exemplo, uma respiração diferente que a pessoa fizer enquanto você está palpando, não precisa ser com violência, com força. Se a pessoa simplesmente fizer, pronto, é ali, já é o sinal que é o ponto certo. E, às vezes, não está bem distante do que está indicando os mapas que a gente está usando. Mas a gente precisa ter uma noção da região que está, né? Bom, localização de ponto, achar mapas, vocês não tem problema contra isso. Eu quero saber se acabou a nossa aula. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Acabamos. E fizemos a nossa receita especial. Você vai ver como você vai ter respostas rápidas e muito assertivas, porque a gente está trabalhando realmente no problema da obesidade, baseado em pesquisas reais e a verdadeira necessidade dos pontos da obesidade. A região do sono, eu pensei, a questão que faz você descansar a mente é o coração. E a questão que faz você descansar o corpo é o fígado. A gente pode trabalhar um ponto a mais aqui. Deixa eu apagar esses
que fica aqui abaixo da incisura intertrágica. Aqui, na região da incisura intertrágica, tem pontos muito interessantes, tanto na base da incisura, como aqui, nessa região logo abaixo. Nesse pedaço aqui, gente. Desculpa, tá ficando meio estranho aí. Mas é essa região aqui, gente, abaixo da incisura intertrágica. Vocês podem colocar um ponto aqui, que é um ponto calmante, chama Valium. Algumas pessoas colocam um pouco mais para cá, mas vocês dão uma pesquisada, mas não importa se vocês colocam um pouco mais para cá ou um pouco mais para baixo, vai dar certo. Eu garanto para vocês que vai dar certo. E se quiser colocar 3 sementinhas assim também vai dar certo. Eu garanto, porque, ó, esse daqui é um caso da gente usar a semente tripla, que é essa região aqui. E mais importante é que vocês conseguiram imediatamente, depois do curso, tá colocando isso em prática e que vocês não dependam de livros o tempo todo e que vocês tenham essa independência de criar as próprias receitas, umas receitas especiais, tá bom? Beijão, 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 beijão. Um beijo para vocês. Eu vou tirar aqui a nossa receita especial. Espero que vocês tenham anotado. E um beijo, gente. Um beijo, eu adoro vocês, estou com muita saudade, estou muito orgulhosa de todos vocês, viu? Um beijo. Tchau.